Olá! Então, a teoria ácido-base de Lewis. Para quem estudou um pouco de química já, deve lembrar da fórmula de Lewis. O que o Lewis tem de contribuição para as fórmulas na química? Lewis tem a preocupação das fórmulas eletrônicas. Então, as fórmulas eletrônicas ou teoria eletrônica de ácidos e bases para o Lewis. Eu digo sempre, assim, não tenho, acho que não é pudor a palavra, mas eu sou pragmático em dizer de que quem faz cursinho está mais preocupado em saber de fato o que é que as coisas, o que é importante a gente ter de referência, do que ficar discutindo muita teoria, né? Muita dedução disso, daquilo. Então, Lewis, como é que o Lewis qualifica os ácidos? Então, espécies que podem receber elétrons. Essa é uma situação um pouco mais profunda, até para a gente saber quem são essas espécies que podem receber elétrons. Esses elétrons, eles tendem a ser trocados aos pares, tendem, mas não necessariamente. Por essa teoria de Lewis, as bases são aquelas espécies que têm a capacidade de doar elétrons. Então, os ácidos, quem são eles? Os cátions em geral e espécies onde o átomo central não completa o octeto. Então, eu preciso ter um pouquinho mais de referência para saber de espécies que possam se comportar como ácidos. Eu vou dar alguns exemplos para que vocês não falhem. Cátions, acho que não precisa nem dar exemplo aqui. Cátion é quem tem carga positiva. Então, as espécies com carga positiva, todas elas têm comportamento de ácidos de Lewis. Uma outra escrita, muitas vezes, pode ser: ácidos de Lewis são espécies deficientes de elétrons, com deficiência eletrônica. É uma outra forma de escrever uma coisa. Por quê?
quem é deficiente de elétrons pode receber elétrons. Então, eu vou dar um exemplo aqui. CH4, por exemplo. Lembrando que cada traço é um par de elétrons, então o CH4, o átomo central, completa o octeto. Isso não é ácido de Lewis. Eu já vi em alguns textos, ácidos não têm elétrons livres. Não é por aí. Tem que ter deficiência, tem que ter um espaço para a entrada de um par de elétrons. No caso aqui, o BH3, ele é um ácido de Lewis. É um exemplo dos mais recorrentes na química, ele se comportar como ácido de Lewis. O NH3, veja bem, 2, 4, 6, 8, também não é ácido de Lewis. Aqui tem um detalhe, não é o fato de uma coisa não ser ácido que ela necessariamente será base de Lewis. Então isso aqui é ácido de Lewis, pensando em, e aqui não é ácido de Lewis, aqui também não é ácido de Lewis. Eu vou escrever agora. Pois não. Mas o boro ele não se estabiliza com 6 elétrons? Aí que tá. O boro ele se estabiliza com 6, mas em termos de configuração eletrônica, esse boro aqui ele é um S2, 2 SP, 2. Ele é um orbital híbrido. Ele não é nem S e nem P, né? Então, ele vira um orbital híbrido SP2. Se você fizesse a configuração mais ortodoxa, o boro seria entendido assim, ó, um S2, 2 S2, 2P1. O boro tem número atômico 5. Então, por princípio das ligações químicas, sem haver a hibridização, a junção desses elétrons, então esse sp2 ele tem esses 3 elétrons ligantes do boro aqui estão em sp2, que é uma forma de hibridização. Se nós pensarmos assim, ó, que o orbital S comporta 2 elétrons e cada orbital P comporta, cada subnível P comporta 6 elétrons, a junção do S com P comportariam 8 elétrons. Quer dizer, há uma vacância, há um espaço livre para 2 elétrons na camada de valência do boro. Isso é o comportamento ácido das espécies. Então, o boro e outros elementos mais têm essa possibilidade. Então, eles têm lá, na camada de valência, 6 elétrons, mas
tem espaço para receber mais 2 elétrons. Essa possibilidade faz o Lewis propor essa teoria mais profunda de ácidos e bases. Então, o boro está com 6, quem está com 6 tem espaço livre para receber mais 2 elétrons. E isso é a capacidade ou a característica ácida conferida ao BH3. Ok? O carbono, por sua vez, ele é híbrido também. Aqui é um carbono híbrido sp3. sp3, um orbital S, um orbital do subnível S, o subnível P com 3 orbitais. Então, 4 orbitais. Como cada orbital comporta até 2 elétrons, o total, 8 elétrons, não há orbital vazio. Um dia eu pretendo gravar uma aula, dar uma aula mais profunda com essa situação de quais são as espécies que tendem a fazer, inclusive, mais do que 8, ou ficar com mais que 8 elétrons na camada de valência. A gente for ver algumas espécies, elas têm essa capacidade de ficar com mais do que 8 elétrons na camada de valência por ter orbitais vazios. Os orbitais vazios permitem essa possibilidade. Então, no boro, a gente fala que tem um orbital vazio no boro, o que proporciona a ele essa capacidade de receber um par de elétrons a mais. Professor, e se o boro tivesse ligado a 5 hidrogênios? Se o boro estivesse ligado a 5 hidrogênios, aí ele não teria o comportamento ácido. Mas não há como o boro se ligar a 5 hidrogênios, porque o boro só tem 3 elétrons na camada de valência. A camada ligante do boro é a camada que tem 3 elétrons. Então, o máximo de ligações que o boro faz em compartilhamento, em interpenetração de orbitais, é um total de 3 ligações. Mas aí ele não conseguiria fazer uma ligação iônica, nesse caso? Ou não? Só se ele receber um par de elétrons, aí ele pode aí virar uma ligação iônica. Mas são ligações aqui que a gente não vê no campo da convencionalidade. Então o boro, por exemplo, para ele fazer uma ligação iônica, ele teria que doar elétrons ou receber elétrons. A ligação iônica, para a gente caracterizar de fato a ligação iônica, é qual é o parceiro do átomo nessa ligação. Então, caracterizar uma ligação como covalente ou iônica demanda mais informações do que simplesmente saber, é uma ligação entre metal e a metal ou uma ligação entre entre a metal e a metal. Então, uma ligação boro e hidrogênio é uma ligação típica entre ametais. A ligação do boro com hidrogênio ser uma ligação típica entre ametais, a tendência dela é ser uma ligação covalente. Na verdade, toda ligação entre ametais é uma ligação covalente, porque a diferença de eletronegatividade entre eles é pequena. Então, esses são os critérios para a gente classificar os compostos, né? Então, boro e hidrogênio nunca vão formar um composto iônico. É um composto de natureza covalente. Aguardem, vocês vão ver uma surpresa daqui a pouco de uma ligação que eu vou mostrar para vocês aqui. As bases de Lewis são espécies capazes de ceder elétrons. Quem são essas espécies? Ânions e espécies com
elétrons livres no átomo central. Vou aproveitar esses 3 exemplos que eu dei aqui. Esse já é ácido. Esse daqui, ou essa daqui, é uma espécie com elétrons livres no átomo central? É uma pergunta retórica, porque eu sei que vocês não estão vendo nenhum elétron livre. Então aqui não é ácido, mas também não é base para Lewis. Não é nada, não é uma coisa que possa ser enquadrada na teoria de Lewis como ácido ou como base. Já essa espécie é uma base para a concepção de Lewis, porque é uma espécie com elétrons livres no átomo central. Isso aqui já era ácido, parou, não tem o comportamento duplo aqui, onde que a teoria de Lewis é mais direta do que a teoria de Arrhenius, do que a teoria de Bronsted e Lowry. Poderia dizer assim, ó, teoria de Arrhenius, para a gente resumir a nossa conversa, para as coisas em água. Teoria Bronsted e Lowry, as coisas nas reações químicas. A teoria de Lewis, as coisas isoladamente. Avalia a substância isoladamente e diz, ó, ela é ácido ou ela é base por conta disso ou daquilo. Para quem está anotando, quem conseguiu tirar umas fotinhas, tal. Para encerrar nossa conversa sobre a teoria de Lewis, imagine